Olá, sejam muito bem-vindos ao Noivas e Eventos Podcast. O nosso objetivo é reunir especialistas da indústria, as noivas, para contar-nos sobre as suas perspectivas, experiências e dicas. Uma das coisas que me fascina muito sobre o ramo de negócios e marketing é que hoje em dia, para dominar o mercado, não é só necessário a pessoa ter um bom serviço, mas também é necessário a pessoa ser uma boa comunicadora e criar valor ao seu público-alvo fora do contexto só de vendas, fazendo isso de uma maneira que possa educar e entreter o seu público-alvo. E há muita pouca gente na indústria aqui em Moçambique que exemplifica isso tanto como a minha convidada de hoje, que é a senhora Iris, ela que é líder da Marie Assessoria. Uma das coisas que eu respeito muito nela é que ela é microagressiva na qualidade e na rapidez com que ela cria os conteúdos, mas macro-paciente na sua consistência. Então, Iris, muito bem-vinda ao Noivas e Eventos Podcast. Muito obrigada por estar aqui. Olá a todos que estão a acompanhar-nos. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui em casa. Tu sempre tiveste esta veia comunicadora? Dizem que sim desde muito nova, desde o tempo da secundária, que já me diziam que tu tens voz para ser MC, tu tens esta capacidade de ensinar, e eu sempre gostei de transmitir conhecimento. Pequena coisa que fosse, eu estou ali para sempre dar uma opinião, assim, pode não ser até o correto, mas é a minha visão das coisas. Então, para mim é muito fácil comunicar-me com as pessoas, principalmente no meu ramo. A Iris tem estado a fazer isto desde o início do seu negócio. Eu me recordo dos primeiros conteúdos que ela fazia. Independentemente da infraestrutura que ela tinha, ela sempre estava ali. Recordo que os primeiros conteúdos eram tipo fotos com potato quality, com um roll-up banner e um fundo. Mas ela estava sempre com esta missão e esta visão. E eu gostaria de focar esta entrevista em como as noivas podem, de uma maneira eficaz, organizar o seu casamento. Antes de começarmos, eu gostaria de dar um shout-out a Magui. A Magui fez uma entrevista excelente com a Iris sobre o processo profissional dela, a carreira dela, e recomendo muito que assistam essa entrevista. Shout-out Casamento dos Sonhos Podcast. E eu gostaria de focar isto, como é que as noivas podem organizar o seu casamento de uma maneira eficaz. Começando pelo planeamento. Exato. Sou uma noiva, decidi agora casar. O que é que tenho de ter em mente antes de iniciar? Falaste a primeira palavra-chave, planeamento. Muitos vão ao casamento sem ter, ou então à festa de casamento. O casamento é uma outra coisa, mas vão à festa de casamento sem ter noção do plano. Como é que nós vamos realmente começar a organizar esta festa de casamento? O que traz muito stress quando tu não tens um plano. Por isso é que a primeira coisa que eu digo sempre, se és noiva ou, pronto, pediram tem casamento, a primeira coisa que tu tens de saber é ter uma assessora. Sempre. Lá fora, quando tu não tens assessoria, Mário, é tipo, tu estás no teu juízo perfeito, porque é muito stress organizar. Parece uma coisa banal em que basta unir este e aquele, pronto, o evento sai, mas como tudo e qualquer coisa na vida precisa de um plano. Então, o assessor é a pessoa que vai te ajudar neste plano desde o início até o fim. A primeira coisa é saber realmente quantos convidados tu vais ter na tua cerimónia. Isso vai ditar praticamente o resto de toda a tua organização. Saberes quantos convidados tens, qual é o budget que tu, ou que vocês, porque vocês estão a organizar juntos o casamento, tencionam gastar, aí as coisas tornam-se muito mais fáceis, porque aí vocês já vão começar a idealizar o tipo de casamento que vocês querem. Mas não, as pessoas começam por exemplo, convites. Já estou a começar a pensar nos convites antes sequer de saber quanto é que realmente nós temos. Gestão financeira é muito importante. Educação financeira é muito importante. Nós temos noção de, olha, nós temos X para gastar e não podemos ultrapassar isto. E quando nós entregamos este plano à assessora, é muito mais fácil, porque ela já sabe com este valor o que é possível, o que é que não é possível fazer. Para aquelas noivas que acham que a assessoria é nós somente chamarmos os provedores de serviço e certificarmos que eles cheguem no local a tempo e horas,
o que essas noivas subestimam sobre o processo de organização? Eu acho que nós ainda não sabemos ainda o que é assessoria. Um e o outro consegue perceber isso porque talvez viu fora ou acompanha muito as tendências, né? Mas nós cá ainda temos alguma dificuldade. Muitos pensam que é só indicar fornecedores ou que é só protocolo, porque estamos ali todas de preto, tem ali as meninas vestidas de preto, então pronto, esta empresa só pode ser uma empresa de protocolo. Tem muito mais que isso, vai além disso, porque eu acredito que isso já se fazia há muito tempo. Indicar, mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, as redes sociais, nós não precisamos de ninguém para nos indicar os fornecedores. Os fornecedores estão ali, cada um está a fazer a sua parte, né? Mas a assessoria é muito mais além disso, é controle de custos, é organização de uma agenda, é organização do itinerário, é o alinhamento com os fornecedores, isto é, as reuniões com os fornecedores, garantir que este fornecedor vai chegar realmente à hora certa, o que ele vai levar, quantos trabalhadores eles são, quer dizer, temos uma gestão perfeita do evento, né? É o RSVP, que muita gente não sabe o que é isso, só vê ali no convite, no canto inferior direito, RSVP, que é a confirmação das presenças. Hoje em dia isso é muito importante, mas nós ainda não levamos este lado muito a sério. Nós não gostamos de confirmar presenças. Recebemos um convite, a gente simplesmente guarda ele na gaveta, se nos lembrarmos a gente vai. Mas nós esquecemos que aquela pessoa pagou por aquele lugar. Então, a empresa, nós fazemos isso. Fazemos o RSVP, que é a confirmação. Nós fazemos o trabalho de barman. Não só barman, porque isso tem empresas que fazem também, catering, etc. Mas a supervisão do bar. Né? Saber se os convidados realmente estão a ser servidos como deve ser, colocar as bebidas a gelar a tempo e horas, fazer a contabilização para que não haja desvios, para que não haja nenhum convidado a ter que levantar para o bar no dia do evento e depois entregar a bebida no final. Garantir que tudo realmente seja algo organizado. Sim. E muito mais que isso. É um monte de coisas que as pessoas ficam só e limitam-se apenas apenas para indicar fornecedores. Não, é muito mais. Sim. Yeah. Aqui em Moçambique, nós temos a tradição de, neste processo de organização e delegar as tarefas. Exato. É uma coisa que normalmente se faz na família. O tio trata disto, o primo trata daquilo, a irmã trata daquele outro. Por que é importante que esta tarefa esteja na mão de profissionais e não a própria família do casal? Uma das coisas que eu sempre digo é que os nossos noivos, são nossos convidados de honra no próprio casamento deles. Por quê? Estamos habituados sim a ver tias no catering, primas no protocolo, primos no bar, até hoje. Mas, no entanto, quando tu tens uma assessora ou uma equipe da assessoria, que é o cerimonial, é muito mais fácil, porque vocês como família vão poder aproveitar a festa. Ninguém vai ter que precisar de estar ali a correr, porque agora temos que ver se já foi feita a reposição da comida, as bebidas, será que tudo está em ordem ainda? Não, a equipe está lá. A equipe está lá desde o princípio, muito antes do evento até começar, estamos lá o dia antes, que é para ver se realmente a decoração está de acordo com aquilo que nós vimos no processo, porque nós sempre temos que ver uma mesa montada antes, não é? Uma amostra da mesa. Então a assessora está lá para ver se não faltou aquele detalhe que a noiva sempre sonhou, que o noivo sempre sonhou, né? Então, dessa forma, a família não precisa ter que um dia antes ir para o salão para verificar se está tudo bem, ou para a tenda para verificar se está tudo bem. Não. Desde a montagem da tenda, a equipe já está lá a garantir que tudo corra bem. No dia do evento, estamos lá horas antes também a garantir que as mesas já foram, do buffet já estão postas, a comida já está posta na mesa, o DJ, o som, a luz, o cenário do civil já está montado, o som está ok. Portanto, todo este aparato, né, que é necessário para a realização do evento já está a funcionar e o decorrer. Ótimo. Já neste tópico das famílias, a organização do casamento hoje em dia costuma ter choques entre os próprios noivos e os pais. Porque os pais têm a tradição de convidar 1001 pessoas para o casamento. Aquele teu primo que tu cumprimentaste uma vez, há uma década atrás, tem que estar presente no casamento. E hoje em dia as noivas têm uma tendência de ter um casamento mais fechado,
uma coisa mais pequena, os amigos íntimos, familiares íntimos. Yeah. Como é que tu achas que deve-se fazer essa reconciliação entre a visão dos noivos e a visão da família? Good question. As coisas mudaram, se fores a reparar, as coisas mudaram depois do Covid. O moçambicano estava habituado a fazer festas acima de 500 convidados. Eu lembro-me que antes do Covid eu fiz casamentos de 700 pessoas, 800 pessoas, normalmente. Era uma outra coisa. O Covid trouxe uma outra dinâmica, onde nós já tínhamos os micro-weddings, mini-weddings, que são cerimônias mais íntimas, né? Mais pequenas, de 50 pessoas, 60 pessoas, 20 pessoas. E começamos... Pronto, depois um bocadinho, 2021, 2022, começamos a voltar a aumentar o número de convidados para 150, 200, 300 e estamos a fazer agora novamente 500 pessoas, que isto é normal do moçambicano. Porque, assim, nós não podemos comparar a nossa realidade com a de fora. Isso é um fato. Nós vamos para fora, os casamentos são mesmo micro-weddings, são 50 pessoas, casamentos rápidos. Nós não temos isso. Nossas festas começam, por exemplo, às 13, acabam às 23, se não virarmos à noite. E temos também o lado muito família, em que os nossos pais sentem aquele dever, posso assim dizer, de convidar aquele amigo que também convidou-lhe para o casamento da filha. Estás a ver? Acaba sendo um convida que tem que convidar porque ele me viu a crescer, porque é teu tio, porque é teu primo. Tu às vezes nem conheces essas pessoas, mas eu ao mesmo tempo, para não criar, como é que eu posso dizer, não criar problemas entre famílias, porque nós como noivos, ou o lado dos noivos, temos que saber respeitar também a nossa cultura, e as nossas famílias. Nós somos filhos, nós estamos do lado dos filhos, nós estamos do lado dos pais ou dos tios, ou dos mais velhos, nós somos filhos. E normalmente quando isso acontece, Mário, tu tens aquela situação de pais que estão a boostar o casamento, né? Estão a pagar. Isso acontece muito cá. Eles é que estão a tirar alguma parte do evento, do investimento do casamento, e tu vais dizer que não, eu não quero porque eu não conheço. É possível chegar-se a um meio termo. Eu aconselho a chegar-se ao meio termo. Os pais podem sim convidar ou dar-se, os noivos decidirem, olha pais, vocês vão ficar com uma ou duas mesas, que são por aí, estamos a falar do número normal de mesas, são 10 pessoas, né? Que são 20 pessoas e não mais que isso. E não tornar aquele casamento que deve ser a imagem dos noivos na imagem deles. Né? Tu queres convidar, os pais querem convidar as mesmas pessoas que foram ao casamento deles para o casamento dos filhos, mas os filhos têm amigos. Há outros que mal convidam os próprios amigos, ou a mesa dos amigos é apenas uma, e dos pais são 3, 4, 5. Então nós temos que começar a chegar aqui a um meio termo. O casamento deve ser a imagem dos noivos e não a imagem de outras pessoas, né? Mas nós também, como noivos, devemos respeitar a base, que é a família. Exato. Qual é que achas que são os prós e contras de organizar um evento com 300 pessoas plus e um evento pequeno de 50 pessoas? Bem, eu acho que casamento pequeno ou casamento grande depende muito das pessoas que estão por detrás, né? Porque num casamento pequeno tu podes ter o mesmo custo que um casamento grande. Porque se o casamento pequeno, vamos lá, for um casamento personalizado, tem menus personalizados, tem brindes personalizados, tu tens tudo e um bocadinho mais de personalização ali, torna-se caro. E num evento de 300 pessoas e tu tens nada personalizado, pode até ter o mesmo valor, né? Exato. Então eu não gosto muito de comparar em termos... como é que eu posso dizer isto? Não gosto muito de comparar em termos de valores, o que é que pode ser mais alto ou o que é que pode ser mais baixo. Mas eu ainda eu gostei muito desta fase dos casamentos micro-weddings e mini-weddings, porque são mais íntimos. Tu tens ali as pessoas que tu gostas. Eu acho que este é o win-win situation da história. Não vais ter 300 pessoas que tu mal conheces e tens que cumprimentar porque... Pronto, são convidados dos meus pais, mas eu não conheço. Mas aquele casamento que tem umas
50, 80, 100 pessoas, tu conheces, são as tuas pessoas próximas que tu tens a certeza que deveriam estar ali. Então fica mais bonito, fica mais romântico, fica mais divertido. Não há ali, porque eu não posso fazer isto, porque está falando de xixi, etc, etc. Não, é vosso casamento, vocês vão curtir muito mais do que um casamento com 300 ou sei lá quantas pessoas. Mas, como eu disse, tudo depende de cada família e de cada vibe, né? De cada casa. Como é que uma noiva pode inserir a sua personalidade naquele processo de decoração, no processo de escolha do tema do casamento? E quais são as tendências hoje em dia? Tu que tens acesso direto às noivas, o que é que tem sido destacado na escolha das noivas hoje em dia? Em termos decorativos, né? Eu não sou decoradora, mas eu tenho que entender um bocadinho sobre isso. Eu acho que os noivos têm de colocar nos seus eventos, quanto mais a personalidade deles, melhor. Né? Isto é, decoração, quais são as tuas cores preferidas? Ou em termos de tendências, aquilo que está mais inclinado para vocês. Né? Vamos olhar para uma paleta de cores. E os noivos também têm que participar muito. Os noivos ficam muito de fora nesta parte da decoração, que é uma coisa doida. Tipo, a minha noiva vai decidir. Mas vocês também têm têm gostos, né? É importante vocês definirem juntos o que é possível. Claro que não vamos misturar ali umas cores que não têm nada a ver, porque nós temos ali a roda das cores e nós temos que ter noção de como é que funciona, né? Mas os dois, se estiverem em sintonia, podem juntar, em termos decorativos, a uma paleta de cores que faz harmonia, né? Outra coisa que eu até falei ontem na nossa página foi a parte das músicas. As pessoas têm um problema de deixar tudo com DJ. Como é um bom DJ, então pronto, não vou me meter muito nessa área, mas nós temos que escolher as nossas músicas. E em cada momento, né? Qual vai ser a música que eu vou entrar com o meu pai, por exemplo, no altar? Qual vai ser a música que nós vamos trocar as alianças? Não só a abertura da sala. As pessoas têm hábito só de escolher a abertura da sala ou pensar que é só a abertura da sala e a entrada no salão. Não. Cada momento vamos personalizar ainda mais. Vamos tornar isto a nossa cara. Votos. Acho tão lindo. Acho uma coisa tão bonita. As pessoas estarem ali a dizerem realmente o que é que desejam para aquela relação perante as suas famílias e amigos. Eu acho que é também uma forma bonita de tornar isto ainda mais a cara dos noivos. Não só as músicas que vão tocar, falei das músicas dos momentos, mas mesmo o estilo de música. Por que nós temos que ter no nosso evento uma playlist escolhida pelo DJ? Não. Qual é o nosso estilo musical? O que é que nós gostamos? Nós gostamos de kizomba. O nosso evento vai ter mais kizomba do que outra coisa. Então, tornar isto mais nosso do que das outras pessoas. Ou pronto, o que acontece aqui em Moçambique realmente é nós queremos agradar as outras pessoas do que queremos agradar a nós mesmos como noivos. Estás a ver? Queremos agradar, claro, temos que agradar a todos, afinal de contas são nossos convidados, mas tornar o evento mais nosso, com a nossa cara, não porque minha mãe que tem que escolher o vestido, não sei, não pode, tem que ser algo nosso mesmo. E quanto mais a gente escolher as coisas, melhor. Eu tenho uma questão muito importante. Uma coisa que eu reparo nos eventos é que, em termos de cronograma, há muita desorganização. Extrema. Tipo, quando acaba um momento, fica uma pausa awkward em que se não sabe, ok, what's next? Antes do casamento ser solidificado, como devem os noivos preparar o cronograma? Ok, good question. Nós temos primeiro os 3 big items, né? Estamos a falar de salão, decoração e catering. Catering incluindo comida e bebida. As pessoas correm para tratar do vestido de noiva. Eu tenho noivas que perguntam, já podemos ver o vestido ou começar a procura do vestido de noiva, porque nós também fazemos este auxílio, né? No entanto, nós temos que olhar para os big items, os grandes 3 itens, que são os mais caros normalmente. É o salão, é a decoração e é o catering. Então, para começar, nós temos que começar sempre por estes 3. Sim. Porque estes vão definir o resto. Qual é a minha ideia de decoração? Vamos lá, eu quero uma decoração rústica. Eu não vou escolher um salão nobre. As pessoas fazem isso. Eu já vi casamentos rústicos num salão nobre. Eu disse,
Isso não tem nada a ver. É assim, Doesn't é um match at all. sonho, mas que depois não teve nada a ver com o espaço. Enquanto que se tu fizeres as coisas, como eu disse logo no princípio do nosso podcast, é convidados, o tipo de casamento que tu queres fazer. Aí tu já tens garantia logo do que é que tu vais escolher, né? Vais fazer o número de convidados, tu vais saber logo qual é o salão que tem capacidade, são 500 pessoas, nós vamos saber qual é o salão que tem capacidade para receber 500 pessoas. Se tens um salão, um evento, ou tens o sonho de fazer algo rústico, então tem de ser ao ar livre ou pelo menos numa tenda. Não vais fazer num salão fechado, porque não tem nada a ver, ou com os castiçais ali a cair, tudo muito clássico. Sim. Não combina. Sim. A não ser que a gente entre numa outra definição de rústico. Estás a ver? Então, é importante as pessoas saberem que o salão vai com o número de convidados e vai com o estilo de casamento. Aí vocês já podem começar a dizer, ok, vamos casar na tenda X, no salão X ou no espaço X. Pronto. Depois vamos à decoração. Este salão, eu sou muito custo-benefício. O que é que eu quero dizer com isso? Espaço que já vem com decoração. Porque casamento para mim não é a festa de casamento. Casamento é depois. Aí é que vamos entrar para a história de casamento, né? Ok. Mas isto é uma festa, né? Então nós temos que ter em conta que depois do casamento existem contas, existe vida depois do casamento. Então eu sou muito análise custo-benefício, até porque esse é o meu papel como assessora, não fazer com que os noivos gastem muito dinheiro. Apesar de muitos dizerem, olha, Iris, eu tenho X para gastar acima daquilo, por exemplo, que pode ser estipulado, né? Isso vai depender do bolso deles, mas sou muito do custo-benefício. O salão que já vem de decoração, os noivos já decidem, já definem como é que têm que fazer, é muito mais fácil. Ou então, que se aceitar uma decoração de fora, pronto, mas que esteja dentro do orçamento. Sim. Sempre. Sim. E claro, vamos começar a ver as partes dos descontos, o que é possível, o que é que não é possível. Isto é assessoria, né? Sim. Negociar. Ter esta facilidade de poder dar descontos aos nossos clientes, facilidades. Depois vamos entrar para o catering. O espaço já tem catering, good. Vamos fazer uma degustação. Porque nós temos que saber o que é que vai ser servido aos convidados, né? Se for aprovado, avançamos. As bebidas, é preciso fazer uma estimativa de bebidas, né? Quantas pessoas mais ou menos vão beber champanhe? Nós sabemos que uma garrafa está para 2 pessoas, né? Só estes 3 itens vão te levar 1 milhão. Yes. Sim. Vão te levar 1 milhão. Então, por que não começarmos e devemos começar com estes 3 big items? Depois vem MC, fotografia, pronto, todo aquilo resto que é necessário para uma organização. Mas claro, um cronograma organizado mensalmente, né? Para não fazermos tudo ao mesmo tempo. Quais achas que devem ser os critérios na seleção dos provedores de serviço e quais são os red flags que os noivos têm de ter em mente a avaliar quem vai ser o provedor? Nesta questão eu gosto de ser muito sincera, porque é sobre um sonho. Estamos a falar de um sonho. Estamos a falar de um sonho que envolve investimento. Então nós não podemos escolher qualquer pessoa para organizar o nosso evento. Moçambique tem poucos servidores qualificados. Quando eu digo isso é em vários aspectos. Por quê? Porque o moçambicano, quando eu digo moçambicano, não estou a excluir. Nós temos o problema de olhar, por exemplo, para o dinheiro. Quanto mais clientes eu tiver, melhor. E depois a entrega, péssima. Exato. Péssima. Porque eu começo a terceirizar. Fecharam com a Marie, mas minha equipe não é grande, por exemplo, então eu vou começar a trazer outras pessoas. Eu digo, olha, tu vais fazer isto, tu vais para aquele evento, tu vais para aquele... E a dinâmica não é a mesma. Não estou a dizer que tem que ser eu exatamente a fazer, afinal de contas a empresa tem várias outras pessoas, mas tem que ser pessoas qualificadas e não freelancers, que não têm talvez a mesma sensibilidade que tu tens. Por exemplo, o MC não pode aceitar mais de um trabalho, porque nós queremos a voz dele, nós queremos a postura dele, nós queremos a parte em que ele sabe lidar com os imprevistos, porque o MC tem que saber esta parte. Por exemplo, um fotógrafo, DJ, estas coisas
o fotógrafo, quando a gente escolhe aquele, é porque nós sabemos que aquele tem um olho clínico, ele vai saber olhar para aquela noiva e vai captar a imagem certa, e não qualquer pessoa que está ali, clique, já está, não. E depois ele faz, por exemplo, a edição, a não ser que a tua equipe seja grande e todos sejam qualificados. Por isso é que é importante fazer, como é que se diz isto? Formações nas equipes. Estar sempre a fazer formações. A tua equipe estar sempre em formações. Nem que seja em 6 meses, mas estarem todos na mesma linha. E não olharmos muito para o dinheiro. Sim. Vamos olhar para a qualidade, vamos olhar para o nosso cliente como o sonho dele. Temos que respeitar o sonho dele e o investimento que ele colocou naquele sonho. Então, a hora que chegam no evento, há pessoas que chegam em MC, mas vai-te chegar faltando 10 minutos para o evento. Tu não tens noção do alinhamento, não tens noção de nada. Não pode. O MC tem que estar lá, pelo menos. Eu peço aos meus, quando tenho um evento, peço aos MCs para chegar pelo menos 1 hora antes. Que é para nós revermos o programa, embora a gente já tenha feito isso antes, revermos já no terreno como é que vai acontecer as coisas. Se acontecer, que acontece muito, imprevistos, como é que nós vamos lidar com este imprevisto? Porque a assessoria está lá no dia do evento, para garantir que, por exemplo, a conservadora atrasou ou aconteceu alguma coisa. Eu e o MC é que é a alma da festa, ele é que dá voz àquilo que a assessora desenhou, certo? Então, se ele chega tarde, eu não tenho como, por exemplo, contornar este obstáculo. Falo do MC como qualquer outro fornecedor. Nós temos que começar a olhar para o sonho dos nossos clientes como nossos. Exato. Viver cada emoção como se fosse nossa. Aí as coisas vão melhorar, mas por agora, infelizmente, ainda falta muito nesse aspecto. No próprio dia do evento, como é que deve-se fazer o cronograma em termos do timeline, desde o início do evento até o fim? Qual é que é a ordem de importância dos momentos? Ok. Nós desenhamos o itinerário desde o momento em que a noiva acorda. Os noivos, eu gosto de falar sempre a noiva, talvez porque eu lido mais com noivas, mas desde o momento que os noivos acordam. Isto é, o que é que acontece desde, por exemplo, maquiagem, 6, 7 horas, dependendo da hora do religioso ou civil, até o fim da festa. Isto tem que ser desenhado cada momento. Eu não sou muito, já vi vários... como é que se diz, itinerários, programas que noivas mandaram, não te preocupes, não precisas fazer o itinerário, e a família que fez, mas é tipo, está ali uma lista só, não tem um horário, não tem a pessoa responsável, não tem as músicas. Para mim o itinerário tem que ser muito bem definido. Desde o momento que a noiva acorda, quem vai ser o responsável naquele momento é a maquiadora, é fotógrafo, é toda a equipe de cinegrafistas. Estão lá a fazer foto, vídeo e maquiagem. O buquê também tem que chegar, tem que estar ali a hora em que o buquê tem que chegar, porque isto vai ajudar-me também a controlar. Eu ligo para ela 30 minutos antes, ou 1 hora antes. Então, já chegaste à casa da noiva, onde é que tu estás agora, já chegaste ao hotel. É muito mais fácil nós contornarmos situações e não esperar qualquer momento ou na hora marcada e começar a ligar. Né? Então, primeiro temos que colocar os horários, depois o que é que vai acontecer naquele momento, e realmente quem é o responsável. Depois a gente vai avançando. Até é importante colocar a hora da saída dos noivos. Muitos perdem-se nessa parte. Ainda estão a conversar entre família e estão a atrasar no religioso ou no civil. Exato. O correto, já agora, seria sempre o civil primeiro e depois o religioso. Mas por causa do tempo e de cada organização, de cada igreja, a gente sempre acaba fazendo o religioso, depois o civil, né? Mas em outros países é sempre o civil, depois é o religioso. Depois disso, vamos ter que colocar ali os endereços da igreja, por exemplo, de onde é que vai ser o copo d'água, que toda a gente que tem a ver com aquele evento tem de ter o itinerário, tem de ter o alinhamento todo do que vai acontecer e em cada momento. Chegamos no civil, perfeito, o que é que vai acontecer? O cortejo tem de estar ali. Não só a entrada da noiva, a entrada do noivo, não sei o quê. Não, estamos
E depois vais ver uma confusão no dia do evento, ninguém sabe como é que deve entrar, quem é primeiro, se são as daminhas, se é a noiva, se é o noivo, ninguém sabe. Mas se a gente fizer este alinhamento primeiro, é muito mais fácil. Nós já sabemos que o noivo espera a noiva no altar. Nós já sabemos que antes da noiva vão entrar os daminhos. Por exemplo, se tiver daminhos, né? Com quem a noiva entra. Não precisa necessariamente seguir a regra. Nós já não estamos a seguir muito regras de tem que entrar com o pai. Ou tem que... Não. Se ela tiver que entrar com o irmão, good. Se é a pessoa que ela quer entrar, vamos respeitar isso. É o que a noiva quer. Estás a ver? Exato. Yeah. Eu acho que uma das coisas que se subestima muito, especialmente cá, é que o casamento é uma produção de teatro. Exato. É verdade que tem um momento civil, estamos a fazer o registro, mas aquilo é uma produção de teatro para os convidados. Sim. E qualquer produção deve ter uma logística toda preparada do que vai acontecer e quando. Ensaios, Na tua experiência, qual tem sido as razões mais comuns de atraso nos casamentos? Ai, de atrasos. Uma das coisas é essa, demorar em sair de casa, ok? Temos o grave problema, eu entendo e eu respeito muito a religião de cada um, mas é importante que a gente fale nas nossas igrejas, porque não sou eu a assessora que vou falar na igreja das outras pessoas, tanto que eu não faço cobertura do religioso, porque cada igreja tem o seu protocolo. Mas nós deixamos o pastor ou o padre levar mais de 1 hora a falar. Sério, está errado. Vamos conversar com ele e dizer, olha, a cerimônia tem este programa, não vamos ficar com medo. Ele também é uma pessoa e vai perceber. Nós temos este programa. O civil começa às 13. Se a cerimônia religiosa começa às 10, então pelo menos até às 11 tem que acabar, porque depois tem o cenário das fotos na igreja, com a família mais chegada. Exato. Depois os noivos talvez tenham que ir fazer fotos num outro cenário. Temos que contar com o tráfego ou qualquer eventualidade na estrada. Já são 13. E os noivos não vão chegar exatamente às 13. Tem que se descansar, prepararem-se para o civil. Isso tem que chegar pelo menos uns 30 a 45 minutos antes. Agora, se o pastor ou o padre leva mais de 1 hora, leva 2 horas, estraga tudo. Tudo aquilo que nós combinamos para as 13 vai ficar para as 14. Isso se a conservadora esperar. Se ela esperar, né? Então, temos que ter muito cuidado com essas coisas. É a saída de casa, é falar com os responsáveis na igreja sobre o programa, é termos, muitos não sabem disso, vão conservadora, pronto, são os noivos que vão para lá, deixam os documentos. Eu sei que às vezes é difícil ter o contacto da conservadora, mas peçam pelo menos da pessoa ajudante, acho que chama-se ajudante ou assistente da conservadora, porque ela pode atrasar, mas não porque ela quis atrasar, mas porque outro casamento atrasou por algum motivo, consequentemente os outros atrasam. Tudo cai, tipo dominó. Exatamente. Então, eu sempre tenho cuidado e eu tenho contactos diretos que é para ligar mesmo, para contornar essa situação. Onde é que esta pessoa está? Vale a pena esperarmos? Aí eu já sei o que fazer com o MC. Se disserem que, olha, está a começar outro civil e o civil é na Matola e os convidados estão nas Maotas, eu já tenho mais ou menos uma noção que, olha, temos mais 1 hora de tempo. O que é que nós fazemos? MC e padrinhos. Este dia não é para incomodar os noivos, nem os pais, né? O que é que nós fazemos? Qual é o nosso plano B? Temos sempre que trabalhar com o plano B. Sim. Avançamos, vamos fazer o civil depois. Como é que vai ser? Eu já tive várias situações dessas. Então, temos que saber controlar o tempo e falar com as pessoas certas sobre o tempo. Sim. Para nós cumprirmos, sempre temos que estar ou no tempo certo ou 30 minutos antes. Sim. A menos, Já no tópico de incomodar os noivos, para além de terceirizar a logística, quais são as tuas recomendações aos noivos para manejar e minimizar o stress no dia do casamento? Bom, falaste já da logística que passa toda praticamente para as pessoas que estão a organizar, não é? Sejam amigos. Eu sempre fui a favor de a festa de casamento. Não é só no dia do casamento. Os meus noivos que já fizeram casamento connosco sabem. Desde o momento que a gente entra na assessoria, começamos a organizar o casamento deles, já estamos na festa.
é uma diversão sem fim. Nós ali não estamos para nos estressar, para zangar ou algo parecido. Tem alguma coisa que incomoda, vamos falar, vamos conversar para contornar esta situação. Mas o casal tem que ser muito amigo, porque às vezes existe problema, porque a família X não quer que não sei o que é da família Y, que a família não sei o que, não sei o que, e os noivos acabam entrando em choques. Sejam amigos neste momento. O que vocês querem é o que tem que prevalecer e vossa ideia tem de ser unânime. Vocês vão ser uma única carne, então comecem antes, né? Comecem a tomar decisões e a vossa decisão é a mesma. O que é que nós queremos, o que é que nós não queremos. Não, minha família diz que é assim, não, mas minha família não quer isto. Já há choque, já há problema. Então sejam amigos, sejam pessoas pacientes, acima de tudo, porque vocês estão a passar a responsabilidade para outras pessoas. Nós não somos os noivos. Então se vocês não nos dizem o que é que vocês querem, dificilmente nós vamos adivinhar o que é que vocês querem. Não como assessora, mas como fotógrafo, como decoradora. Vocês têm que falar o que é que vocês querem, como vocês querem, para não termos situações no dia do evento de não, mas eu não queria assim. Ou entregarem o material depois, não, mas isto não sei o que. Então, vamos falar, vamos conversar, vamos ter meetings, vamos sentar. Nem que seja num restaurante, vamos beber um copo, conversar e tornar esta coisa de organização mais leve, porque as pessoas levam a organização de casamento como se fosse um problema, é um stress. Temos família, já estão todas estressadas. Não, é uma festa. É uma festa. Então, por que não nos divertirmos logo ao prior? Para mim é sobre isso. Sim. O que os noivos mais subestimam do pós-casamento? Porque fala-se muito daquilo que é a organização do casamento, a logística no próprio dia, mas o que os noivos ignoram depois do casamento? Depois do casamento, olha, é importante as pessoas terem noção. Nós sempre enviamos, por exemplo, a planilha orçamental. Sim. O que foram os gastos, né? O que foram os gastos de eventos? Extrapolamos um bocadinho, às vezes acontece um valor acima. Não vou falar o quanto, mas, por exemplo, uns 100 mil, vamos lá, a mais ou a menos. É preciso fazer como é que se diz? O fecho de contas. Sim. Né? Fecho de contas, conversarem sobre o fecho de contas, o que é que extrapolou, o que é que não extrapolou, como é que nós vamos fechar este gap ou algo parecido. É importante na lua de mel, isto é pós, né? Conversarem, eu conversei isso com uma parceira de uma agência de viagens e ela disse-me que os noivos vão para a lua de mel hoje em dia para compras, estás a ver? Não para conversarem sobre casamento. Casamento dizem que não é fácil, não sei, nunca estive lá, nunca estive num casamento, mas as noivas, as pessoas que têm o hábito de diabolizar o casamento, não, é difícil. Só é difícil se a gente tornar as coisas difíceis, né? Mas como é que a gente torna difícil? Se não houver comunicação, se a gente não falar, se a gente não conversar. Venho de uma casa, tu vens de outra casa. Nossos hábitos e costumes são diferentes. Nós temos que nos conhecer. Já nos conhecemos, claro, obviamente, durante o namoro, etc. Mas nós estamos a entrar numa nova fase. De viver juntos, provavelmente, de ter filhos, provavelmente. Então, muita coisa vai mudar. Vamos usar a lua de mel para construir uma base. E não porque vamos às compras. Claro, vamos às compras. Eventualmente vamos fazer compras. Não isso como primeiro plano. Exato. Vamos conversar sobre nós os dois, sobre como nós queremos educar os nossos filhos, de como é que nós vamos lidar com as nossas finanças, de como é que nós vamos lidar com as nossas famílias, porque às vezes são culturas diferentes. Como é que nós vamos viver? E sermos amigos e contornar situações. As pessoas não conversam. As pessoas querem casar. Querem festa de casamento, mas não querem o casamento. Exato. Okay. Esse é o pós. Ok. Olha, tu estás ativa desde 2018, já viste muitas tendências a desenvolverem-se, especialmente depois do Covid. Neste momento, o que é que achas, olhando para a indústria de casamentos e a indústria de eventos, quais são as tendências que tu vês que estão a desenvolver-se e como é que vês esta indústria de casamentos daqui a 5, 10 anos? Tu bem disseste no princípio, quando nós começámos era mesmo uma coisa triste, assim, não triste, porque para quem está a começar vai pensar que é triste. Não é isso que eu quis dizer. Mas
Nós começamos em 2000 e... Eu abri a Marie em 2013. Ok. Yeah. Ok. 2013 e pronto, com o pouco que eu tinha, Sim. eu trabalhava como recepcionista numa seguradora. E o pouco que eu tinha, eu levava o dinheiro e eu colocava, vamos lá, tudo aquilo que é parte legal. Como é que se diz? É reserva de nome, pronto, toda a parte legal da empresa. Fiz em 2013. Ok. Mas ninguém acreditava em assessoria, não só a idade, mas quem é esta pequenina que vai fazer o nosso casamento da nossa família, ninguém acreditava. Ok, o tempo foi passando e em 2016 nós começámos realmente a fazer casamentos, mas eram casamentos de amigos, né? Casamento de amigos, não cobrava nada, eu estava a tentar, não sabia se ainda se iriam aceitar ou não. Correram mal, super mal, mas aprendi bastante. Os erros do passado nunca mais voltaram à tona. E as coisas mudaram muito para aquilo que desde que eu comecei até hoje, eu aprendi muito com brasileiros. Eu fiz muitas mentorias, formações brasileiras. E comecei também a ver com o filme da Jennifer Lopez, The Wedding Planner. Então são realidades totalmente diferentes. E depois estás em Moçambique. São coisas totalmente diferentes, onde ninguém sabe o que é isso, onde ninguém dá valor. Então foi difícil. E todos os dias, e até hoje, eu faço questão de saber mais do que acontece no mundo afora. Sim. Porque nós não... posso dizer que aqui nós não temos muito sobre assessoria. Hoje nós já conseguimos, desde a imagem até os serviços. Eu já tive noção que, olha, isto tive que aprender também. Antes era telefone, filmar com máquina de telefone, para mim estava tudo bem. Até descobri que a imagem vale mais que 1000 palavras, né? Ok, vamos contratar então um fotógrafo profissional, alguém que vai trabalhar conosco e que vai nos ajudar nesse aspecto. Dito e feito, as coisas começaram a mudar, as pessoas já começaram a comprar a imagem. Eu acredito e eu tenho a certeza que algumas pessoas se encantam pela Marie, não porque conhecem a Marie, não vou dizer a Iris, a Marie, mas pela imagem que vem no nosso Instagram ou Facebook. Vende muito. Não só tecnologia. Eu hoje, por exemplo, já não trabalho com Excel. Antes eu mandava planilhas em Excel, era planilha atrás de planilha. Nós hoje temos uma plataforma, onde tu estiveres, tu tens acesso à plataforma, tu tens QR Code, tu tens um website para fazer, os teus convidados pode servir como save the date e eles podem também fazer a confirmação da presença. Nós temos o layout na própria plataforma, o próprio layout da sala que vai acontecer o evento, e tu podes lá no layout colocar as pessoas já sentadas nos seus lugares, de acordo com a lista de convidados, podes colocar lá a tua lista. Essa visualização é muito importante. É outra coisa. Eu pago pela plataforma, porque não é de cá, mensalmente, e eu não me arrependo, porque eu parei de ter 1000, como é que se diz? Documentos. Excel atrás de Excel toda hora. Não, o itinerário do evento eu faço no sistema, na plataforma. Já vem ali, tem uma parte que tu podes fazer o itinerário todo e é só baixar em PDF ou Excel se tu quiseres e já está. Então, e tem a parte do pós-casamento, que a pessoa vai lá e escreve o que achou. As pessoas podem partilhar fotos do que aconteceram por causa do QR Code, do que aconteceu no evento, e podes curtir e ver no lua de mel. Então nós temos o grave problema da mesmice e nós temos que evoluir. Tu vês um casamento, olha, desculpa a comparação, mas tu vês um casamento no Brasil, só a mesa de bolo, outro nível, claro, é outra realidade sim, mas nós estamos na mesma desde nós temos que começar a olhar mais para fora, nós temos que nos inspirar. A internet não é só para nós
like and whatever, né? Usamos, é para nos inspirarmos. E melhor também para organizarmos e melhorarmos o nosso serviço. Qual é que achas que são as razões por essa mentalidade monótona e o que é que achas que aqui em Moçambique pode-se fazer para superar? Eu acho que nós gostamos o moçambicano gosta de imitar. Então, se essa pessoa fez isto, nós também vamos fazer isso. Nós estamos sempre virados a isso. E nós não temos aquela coisa de, ok, se foi feito isto, vamos fazer de uma outra maneira. Super. Nós temos que nos inspirar. Eu também, obviamente, inspirei-me em algum sítio. Sim. Mas não estarmos na mesma. Tu veja uma decoração hoje de um casamento, vais ver, é a mesma decoração. Só muda, por exemplo, a flor ou a cor. Não, vamos investir mais. Vamos pôr outros cenários. Vamos fazer formações. Está-se a fazer muitas formações. Isso é good. As pessoas estão a fazer formações com floristas, com decoradoras já de renome, etc. Eu vejo em algumas nas redes sociais, algumas páginas a fazerem essas formações. As pessoas estão finalmente a evoluir em termos de decoração de Natal. Isso é nice. Porque antes nós tínhamos uma decoração de Natal, por exemplo, básica, aquilo que nós podemos em casa, mas não. Hoje em dia tu já tens uma mesa posta de Natal super sofisticada. Nós temos que olhar para a sofisticação não como algo caro, mas como qualidade de vida, né? É a mesma coisa que olhar para a assessoria e dizermos que, olha, e a assessoria é cara, mas é qualidade de vida. Porque tu não vais correr atrás das coisas. Tu vais ter as coisas na tua mão. Cotações, itinerário, tudo aquilo que nós falamos. Tu vais ter na mão. Tu não vais precisar te maçar com nada. A tua vida não para porque estás a organizar. A tua vida vai continuar normalmente porque tu tens alguém responsável. Isto é qualidade de vida. Uma decoração que tu vais olhar, não precisa gastar dinheiro. Nosso problema é pensarmos que uma decoração XPTO tem que gastar dinheiro. Não. Procura cotações, se estás a fazer sozinha, procura cotações, salões que já tenham a decoração e simplesmente no dia da mesa posta, dizes como tu queres, como tu viste na internet, se é possível ou se não é possível fazer, até porque vai estar a ajudar a própria empresa. Então nós temos que estar também abertos a críticas. Nós temos problemas em receber críticas. Não podes fazer isto porque se tu fizeres isto, tu não estás a olhar para o sonho do cliente, tu estás a olhar para o teu bolso, tu estás a olhar para ti. Vamos fazer isto de toda maneira, vamos tornar o sonho deste cliente realidade e ouvires aquilo e perceberes que realmente isto vai me fazer crescer. Mas não, porque eu trabalho assim, porque eu sou assim, está errado, logo a priori está errado. Então, pronto, ainda temos um belo caminho pela frente, mas o bom é que já estamos a caminhar, já temos mais pessoas interessadas em fazer informações, não só de decoração, também de assessoria, nós fazemos formações, já tem pessoas interessadas em aprender mais sobre flores, não só colocar as flores de qualquer maneira, mas como fazer realmente um arranjo bonito e organizado. Portanto, estamos a evoluir. Eu acredito que um dia a gente chega lá e vamos ter cada um a sua identidade. Ótimo. Isso é que vai ser nice. Ótimo. Yeah. Iris, what's next for Maria? What's next for your business? Quais são as tuas aspirações profissionais para o futuro no teu negócio? Eu gostava, dando continuidade também ao que estava a dizer, não estou na mesmice, né? Mas eu gostava de crescer ainda mais no sentido de trazer, já trouxemos a plataforma, que é nice, fizemos um e-book que é nice, também é diferente, que é porque ensina a noiva, se não tem possibilidade de fazer uma assessoria, como ela vai organizar o seu casamento. Mas eu gostava de trazer muito mais para o mercado em termos de organização, novas experiências. Temos a parte que é muito importante, que com certeza já se fazia antes, uma degustação, mas tornar a degustação algo melhor, por exemplo, né? Da prova da mesa, da mostra da mesa, os cenários mais bonitos. Pronto, eu gostava de aperfeiçoar-me ainda mais. Eu própria ainda quero estudar ainda mais, evoluir ainda mais nesta área e trazer as melhores experiências para as noivas e os noivos, antes que me matem, em Moçambique. Yeah.
Eu gostava mesmo de melhorar ainda mais, não só a assessoria, mas como a assessoria trabalha com todos os serviços, melhorar a visão de todos estes serviços em termos de entrega para os nossos clientes. Yeah. Ótimo, Yeah. ótimo. Iris, és uma pessoa extremamente carismática. Thank you. A tua capacidade de reunir aquilo que é útil e dar ao cliente de uma maneira eficaz é mesmo admirável. E sempre que eu passo pelas tuas redes sociais, eu digo, she's a winner. Oh, thank She's a you. winner porque ela percebe muito bem quais são as preocupações do cliente e sabe qual é a melhor maneira de comunicar a eles para que eles não cometam erros, porque estamos a falar de casamento, Exatamente, yeah. estamos a falar de um dia de sonhos e é muito importante que as coisas corram bem, e a tua capacidade de certificar isso e dar essa confiança ao cliente é super. Thank you. Thank you so much for being part of the podcast. Obrigado por estar aqui. Prazer é todo meu. Foi um enorme prazer. Foi emocionante, foi divertido e eu espero que vocês cresçam cada vez mais. Pronto, sucessos e que Deus esteja convosco. Obrigada. Obrigado por participarem do nosso podcast e até à próxima.